uma das grandes dúvidas que as pessoas têm na hora de escolher o mobiliário. Gente, é onde as pessoas mais erram, é onde mais bate dúvida, no comecinho, sabe? Naquela hora que você vai comprar seu sofá, comprar sua mesa de jantar, ou trocar até, né? As pessoas começam a criar, tem tanta dúvida ligada a isso. Nós vamos tentar ajudar vocês hoje, dar algumas dicas para vocês conseguirem ficar um pouco mais seguros na hora de comprar essas peças. Que na verdade não tem muito segredo, né, gente? Na hora da gente escolher o mobília, primeira coisa que a gente tem que pensar, nós já vamos agora começar o nosso conteúdo. Nós temos que pensar em 3 pontos, tá? O primeiro deles, a sua personalidade e a personalidade que você quer colocar, o estilo que você quer colocar naquele ambiente. Lá, como a gente falou antes nas últimas lives sobre estilos. Vamos pensar, você tem um estilo clássico, a gente vai pensar em móveis que remetam a esse estilo mais clássico. Ah não, você tem um estilo mais despojado, vamos ver móveis com linhas mais retas, mais esbeltos, mais fininhos, né, que vão compor aquele ambiente de forma bem harmônica. Ou você tem um estilo minimalista, ou seja, você quase não vai usar móveis, tá? Então, primeiro é você pensar na personalidade e o estilo que você quer imprimir naquele ambiente. O segundo passo é o espaço propriamente dito. Qual o tamanho desse espaço? A gente vai mostrar para vocês hoje vários layouts e várias maneiras de se arrumar e como chegar a essas conclusões, porque se você erra o layout, você erra a arrumação, você acaba espremendo muitos móveis ali na sua casa. Uhum. Então é um erro muito grande de proporção. Uhum. Você não deve colocar móveis grandes demais em ambientes muito pequenos e nem pequenos demais em ambientes muito grandes. Que isso você acaba causando uma desproporção naquele espaço. E aí você tem que analisar quantos móveis você quer colocar naquele espaço. Vamos dar um exemplo, uma sala de estar. Ah, minha sala de estar tem que ter, para mim é uma obrigação, tem que ter um sofá, uma poltrona, um rack para botar televisão e se der uma mesa de centro. Então, se tem que ter todos esses móveis, vamos pensar nas medidas para poder eles encaixarem dentro daquele espaço físico que você tem. Isso. Tá? Minha sala de jantar ou a minha área de jantar é bem comprida. O que eu faço? Você vai colocar uma mesa quadrada, uma mesa redonda? Não, tudo tem que ter proporção. Uhum. Minha área é pequenininha, precisava que tivesse mais lugares para sentar à mesa. O que fazer? Talvez uma mesa redonda ou um canto alemão, que a gente chama, que é aqueles cantinhos que a gente coloca lá, realmente pega um canto e prende o banco, faz um banco encostado na parede e coloca uma mesa redonda na frente, você ganha bastante espaço. As mesas redondas são maneiras de se colocar mais espaço para sentar. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E por fim, o terceiro ponto, primeiro a gente falou que é a personalidade, segundo o espaço físico. Isso. E por último, a funcionalidade que você tem que ter para aqueles móveis que você está usando no seu ambiente. Vou voltar novamente à questão da sala de estar. Por exemplo, a gente vai escolher o sofá, né, que é aquela peça que mais dá problema na hora de se montar uma sala. Olha só, você tem um perfil de pessoas que recebem muita gente em casa e que quando recebem vem muita gente. Então você precisa de um máximo possível de assentos disponíveis, seja no próprio sofá, seja num puffzinho extra que vai estar ali encaixado talvez dentro do rack, ou uma poltrona que você vai colocar adicional. Você tem que pensar nessas funções. Não, eu tenho pessoas idosas. Então você tem que pensar em móveis que atendam essas pessoas idosas para que não sejam móveis extremamente macios e que afunde. A pessoa vai ter dificuldade de firmeza, né, para levantar do sofá. Ou baixos demais, vai dar muita dificuldade para a pessoa sentar e depois levantar. A gente tem que pensar em tanta coisa. E sofá é uma coisa que a gente tem que ir lá na loja sentar nele. Isso. Como colchão da sua cama. Isso. Você precisa sentar, sentir aquilo ali. Porque são móveis que você compra para durar por muito tempo. A ideia é essa, Não né? dá para errar, não dá para errar. Você precisa realmente sentar, se acomodar. A cama você tem que deitar naquele colchão antes de comprar.
tudo você tem que pensar. Quando a gente vai pro quarto, a gente também não pode esquecer, eu queria uma cama de queen, king, que é daquelas bem grandes, e você tem um quarto pequenininho. Você não pode pensar só nessa questão, porque depois como que você vai andar em volta do quarto, se seu quarto é pequeno, entendeu? Então tudo tem que ser pensado proporcionalmente para você não errar nesses móveis, que são móveis que a gente vai comprar e não pretende trocar nem tão cedo. Agora deixa eu só dar um exemplo aqui de uma questão que a gente uma vez teve que rebolar para atender o pedido de uma cliente. A gente foi fazer um projeto onde o marido dela era obeso, vamos dizer assim, né? Pra gente não ser indelicado. E aí ela precisava ter uma cama no mínimo queen, mas o ideal seria king. Até porque ela já tinha cama e ela tava indo de uma casa pro apartamento. Um apartamento. E aí assim, né, gente? Nesse caso, ela foi para um apartamento em que as medidas do quarto não eram muito grandes. Nesse caso específico, a gente teve que deixar medidas menores de circulação. Mais circulação para ela. Para ela. Porque para ele não teria como ser uma circulação muito pequena. Então, desse jeito, a gente conseguiu estudar de várias maneiras onde colocar a cama, que é uma dica para vocês. Não só a cama, quanto o sofá e a mesa de jantar. Tenta arrumar no seu espaço, tenta fazer um desenho da sua planta. Ou então, uma dica muito, muito boa para quem às vezes acha assim, não tem condição de pagar um arquiteto para fazer o projeto da minha sala. Contrata uma consultoria, contrata para fazer só o layout da sua sala, porque você vai conseguir economizar não só tempo, de perder tempo de ir procurando qual tamanho, e também economizar dinheiro de não quebrar a cabeça e depois comprar um móvel que não vai caber. E se arrepender por conta disso. Então, assim, uma dica se você quiser fazer por conta própria, medir o ambiente, faz uma régua, faz um tamanho de régua mesmo, a cada 1 centímetro vira 1 metro, e aí você tenta fazer e ver as possibilidades daquele ambiente. Se nessa parede que você estava achando que é onde tem a tomada da TV, às vezes nem é a melhor parede, entendeu? Então você tem que trocar e pensar bem, porque é uma coisa que vai aquilo que a ficar gente por muito chama tempo, do nosso estudo de layout, né, gente? O estudo de layout realmente é o ponto de partida para qualquer projeto e ele é super, super, super importante. Mas aí, pra gente ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos aqui fazer aquele processo todo nosso que a gente mostra a vocês, todas as imagens que a gente seleciona para facilitar o entendimento de vocês. Mais uma vez, bom dia para todo mundo que tá aí com a gente, né? Vamos lá inverter. Não acredito. Perdemos toda a introdução. Um minutinho, gente. Vamos nós. Olha aí, nós vamos começar. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, gente. Aí, pronto. Vamos começar aqui com uma imagem de um quarto. A gente, nessa imagem, a gente está querendo mostrar para vocês a questão das distâncias. Qual a melhor distância para o quarto? Qual a melhor distância, qual as menores distâncias? Porque a gente falar de mobiliário, gente, mais do que a gente falar de tipo de tecido, de estilo, mais do que tudo isso, é a gente falar sobre as medidas que você tem que ter mínimas para aquele ambiente que você está trabalhando. Bom dia, Dani. Bom dia. E aí, vamos lá, vamos ver o exemplo desse quarto, tá, gente? Vamos pensar primeiro em circulação. Para qualquer ambiente, essa circulação ela é padrão, tá, gente? 60 centímetros é a medida ideal para a gente deixar de circulação para qualquer ambiente. Ideal não, mínima. Sim, mínima. Se você comparar a porta menor que a gente trabalha num ambiente, seja ele qual for, é a porta do banheiro, que normalmente tem 60 centímetros. Então, se você comparar o seu tamanho, que é a nossa largura de corpo, né, o mínimo ideal seria os 60 centímetros. E aí, sempre que a gente for pensar em mobiliar um ambiente, a gente tem que pensar aonde a gente tem que deixar essa circulação, né? Essa circulação tem que estar de todos os lados dos móveis, a não ser que ele esteja encostado na parede. E aí é um outro formato. E aí, no caso desse quarto especificamente, né?
você precisa passar de todos os lados da cama. Olha só, essa cama, pelas medidas que estão escritas aí, é uma cama king. Uhum. Não, Não, é é uma cama Desculpa, casal, porque padrão. escreveram muito 88, Tá invertida a 88. posição. Ela é uma cama casal. Então, esse quarto é um quarto bem pequeno. Não poderia ter uma cama maior que essa. Porque senão ia ficar muito apertada a passagem dos lados. Outra dica importante na hora de pensar no quarto é a questão do guarda-roupa. Você tem que pensar que as portas do guarda-roupa, se forem de abrir, elas vão ter que abrir e ter espaço para você ficar ali dentro. Ou Então, seja, ter esse espaço quarto aqui certamente é porta de correr. tem que ser de correr. Porque Tá. 60 centímetros, a não ser que sejam portas bem menorzinhas. Uma porta com 40, por exemplo. Aí você consegue fazer ela abrir. Mas você tem que pensar nisso também, tá, gente? Não pode pensar só de colocar um espaço mínimo. Ah, aqui dá pra eu passar, mas não dá pra eu abrir a porta do guarda-roupa. Tem que levar isso em consideração também na hora de comprar o guarda-roupa. Exatamente. Vamos pra... deixa eu diminuir o zoom. Para outra imagem agora. Olha, aí é em caso de mesa. Gente, mesa também é uma situação muito complicada na hora de escolher. Qual o estilo de mesa? Quadrada, retangular, redonda? O mais importante é que você consiga deixar no mínimo 70 centímetros a partir da mesa até o próximo móvel, vamos dizer assim. Até a parede ou até um buffet. Então, você tem que ter espaço ao redor da mesa para circular e ainda puxar a cadeira e ter como passar alguém ali atrás, tá, gente? A gente não pode pensar só nessa questão. Mais na frente a gente vai falar sobre os formatos das mesas. Olha, esse daí é um layout de uma sala. Completa, né? De estar e jantar. Que é a maioria dos casos, né, que a gente vê hoje em dia. Principalmente em apartamentos, né? Isso, é um ambiente que são 2 ambientes em um cômodo só. Que é a sala, mais a sala de estar com a sala de jantar. Olha só, aqui vocês conseguem ver que atrás da mesa tem 60 centímetros. Você consegue perceber que a passagem é a partir da cadeira, tá? Os 60 centímetros, não é a partir da mesa. Se você pensar que até da mesa teria que ser 70. Na parte do sofá, você tem que pensar sempre na profundidade do seu sofá. Esse sofá, se ele tiver mais que 1 metro, você não pode deixar muito, vamos dizer, como que eu posso explicar? Na verdade, assim, gente, a gente tem que pensar o seguinte: vamos colocar nessa sala um sofá, uma mesa de centro e um rack. Você não pode pensar no sofá de forma separada. Vou lá, vou comprar o sofá. Comprei o sofá, botei lá na sala, beleza. E na hora de você comprar o rack, você ainda tem espaço? Não sei, vamos analisar esse espaço. Eu gostaria muito de ter uma mesinha de centro. Puxa vida, eu já comprei um sofá muito maior, com muito mais profundidade do que deveria, e acabei comprando um rack 5 centímetros a mais. Ou seja, se você tem que deixar uma circulação... Aqui até colocou uma circulação de 40, bem, gente, é muito apertado, tá? Apesar dessa imagem da internet para poder mostrar a vocês, porque ela tá bem explicativa, mas o ideal é 50 centímetros. 50 centímetros. 40 passar. Aqui vai ser no espremido. Você vai acabar batendo com o joelho. E vamos ser sinceros, hoje em dia, sofás com profundidade de 82 tá muito raro, muito tá? Raro. Normalmente eles estão tendo aí 1 metro... Por aí, 95 a 1 metro. Então, a gente tem que pensar em todas as medidas. Vou botar um rack de 45. Tem que pensar que o rack também tem que abrir as gavetas, se tiver gaveta. Isso. Então, esse tracejado é justamente para mostrar isso. A abertura das gavetas. E aí, olha só como que já ficou super espremido. Como é que você vai abrir a gaveta na frente dessa mesa aqui, né? Você vai ficar em pé aonde aqui? Ficou bem no limite do aperto do aperto. Você quase que não vai conseguir abrir a gaveta toda. E aí, voltando. O ideal para essa sala aí seria que essa mesinha fosse retangular e mais estreitinha. Mais estreitinha, que ela não usasse... com 40 centímetros de largura. Tem até com 30 hoje. 1,20 m, 1 metro por 30, 1 metro por 20. Enfim, tem formatos de todas as opções, tá?
E aí foi o que a gente falou lá no início. Vamos analisar as medidas de todos os móveis que você quer ter naquele ambiente. Porque senão você vai cometer o erro de colocar móveis em medidas erradas. Sempre afastar o sofá da parede também, onde vai ter a cortina. Onde tem não cortina. Esquece desse detalhe. Tem que ter no mínimo 10 centímetros, mas o ideal é uns 15. Outro detalhe, essa mesa ficou coladinha na parede. Por quê? Porque tem uma porta aqui. Tem duas portas aqui. Se ela fica no centro, ela pode atrapalhar. Se ela tivesse mais que 60 centímetros aqui, tivesse uns 80, você teria uma área de circulação maior e poderia deixar essa mesa mais centralizada e solta nesse ambiente. Mas como não? Como a circulação é bem pequenininha, o ideal é que essa mesa fique mais encostadinha lá para você ganhar mais espaço de circulação entre a mesa e o aparador. Aqui a gente vai mostrar a questão das mesas agora. As medidas ideais, vamos dizer assim, mínimas para a quantidade de lugares pelo tamanho da mesa. Quem tem dúvida aí da medida da mesa, depois volta e dá um print. Não sei se consegue dar um print agora direto na live, mas se não conseguir, depois vocês dão um print no IGTV, que se Deus quiser vai estar tudo salvo lá no final. E lembrando, gente, que essas medidas, 4 lugares, 6 lugares, 8 e 10 para cada formato. Mas você tem que pensar que o seu ambiente tem que ter de 60 a 70 centímetros a mais do que a medida da mesa. Porque você tem que pensar na circulação em toda a volta dessa mesa, tá? E aí, essa é a medida mínima para você abrir a cadeira, né? E conseguir se acomodar nesse ambiente. Isso, gostou da dica do sofá? Ótimo, Jaqueline. Agora você não pode errar mais na medida, tá? Não, o sofá normalmente é a primeira peça que todo mundo compra e por conta disso acaba errando na hora da medida. Não basta ele ser só bonito, você sentar e ficar confortável, ele tem que ter a medida ideal. Então, gente, na hora de escolher a mesa, você se calcula, por exemplo, essa daqui, 1 por 1. Você calcula que tem que ter 70 para todos os lados, se ela não for ficar encostada na parede. Então, não vai ser só 1. Vai ser 2,40 por 2,40. Porque isso. 70 pra cá, 70 pra lá, 1,40. 1,40 mais 1,40 mais 1, 2,40. Isso. Então, calcula sempre pensando nisso, se na sua sala vai ter como ter essa circulação. Ah, não tem como. Então, eu vou encostá-la na parede. Você vai encostá-la na parede, você ganha 70 centímetros de... Dani, você perdeu a dica do sofá. Quando terminar a live, você começa a assistir ela toda de novo. Aí vamos para as medidas padrões de cama box. Isso. E aí, por que a gente está dando as da box? Porque a box não tem cabeceira. Isso. Porque quando a gente compra uma cama com a cabeceira, ou não só com a cabeceira, tem camas que tem mais uma guarda no pé, tem uma guarda também nos pés, tem a guarda, né, da cabeceira, então aumenta bem esse tamanho. Isso daí são as medidas mínimas para facilitar, para a gente explicar para vocês. Solteiro reduzido é aquela cama auxiliar, né, que a gente chama. É aquelazinha que você puxa embaixo. E aí ela é menorzinha com 80. A padrão de solteiro tem 90. Essa solteiro king, que é aquela chamada cama de viúva, que funciona para aqueles adolescentes que querem ter, às vezes, uma cama de casal já no quarto, que tá virando adolescente. Eu quero... Gente, quase todos os adolescentes que a gente tem feito quarto querem cama de casal. E aí, às vezes, espaço, né? Quando tem espaço, a gente joga cama de casal. Quando não, a gente vai para esse tipo de solteiro king. E aí, a de casal tem 40, a queen tem 1,60 e a king 1,93. Ou até 2 por 1,93. Isso. Então, a gente tem que levar sempre em consideração que você tem a cama e tem que ter circulação dos dois lados. Não dá para ter circulação só de um lado. Então, você tem que ter uma parede que vai ter a cama e as circulações de, no mínimo, a medida da cama mais 1,20 m, que é 60 de circulação de um lado. No caso da cama de casal, né? A cama de solteiro, às vezes, a gente consegue encostá-la na parede. Isso, então... a de solteiro você já tem mais facilidades. Isso. E aqui são as medidas mínimas de sofá. Isso. Tá? Aqui são mínimas mesmo, tá, gente? Mas varia bastante. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia das medidas que a gente trabalha quando a gente vai jogar um esboço de um layout, tá? Vai ajudar vocês aí. O sofá, pra você pensar no layout do seu espaço antes de ir pra loja.
Então, um sofá de 2 lugares tem um mínimo de 1,65. O de 3 mais compacto, ele vai ter na faixa de 2 metros. O de 3 mais amplo, ele vai ter de 2,30 a 2,40. Esse de 3, esse que tá escrito 3 amplo, senta 4 pessoas, mas tem que ser 4 pessoas íntimas. Porque fica mais apertadinho, né? Isso daí. E os sofás retráteis, você tem que tomar cuidado com a abertura do sofá. Não considera só a profundidade dele fechar. Você tem que pensar nele aberto também. Porque tem que ter passagem ali na frente. Já pensou que você precisa botar um sofá, abrir ele e não ter como passar depois? Né? Se for numa circulação. E aí agora a gente consegue ver uma ideia de uma sala que é de uma casa toda, né? De uma planta de uma casa toda. Nesse quarto, vocês conseguem ver que ficou bem confortável. Olha só essa área entre a cama e o guarda-roupa. Eu adoraria ter um espaço desse tamanho num apartamento. Não tem, gente. Não, isso é mais caro, isso aqui é um sketch mesmo de uma casa, provavelmente não é um apartamento, porque esses afastamentos a gente consegue ver. Agora, olha como que é importante fazer esse esboço com as medidas em escala. Ah, você não sabe fazer medida técnica? Gente, reguinha. 2,40 você pode transformar ele em 24 centímetros. Tá? Vai fazendo ali na escala, para poder você ter noção de realmente qual é a medida do seu espaço e qual a medida dos móveis que você vai poder usar nele. Tá? Que aí assim você consegue pensar em todas as circulações, todos os espaços que você tem que passar, abertura de porta, abertura de armário, enfim, tudo isso tem que ser analisado na hora de comprar um móvel ou até mesmo de mandar fazer modulado, tá, gente? Porque é aí que as pessoas erram. Isso aí. Olha, essa daí é uma ideia para vocês verem que às vezes a gente fica achando que os móveis precisam ficar encostados na parede. E não, você consegue. Olha só, essa sala tem um formato mais complicadinho, vamos dizer assim, de se arrumar. E aqui nesse caso é uma casa mais no estilo americano, ou de lugares onde a pessoa, né, que parece ser uma lareira aquilo ali. E aí, antes a pessoa usava os móveis todos separados. Todos separados não, todos encostados na parede. E aí... acabava ficando tudo muito solto, né? Solto. Você não tem uma comunicação de esse peças. Tapete errado, solto aí no meio do ambiente, que não tá preso a nada, se você passar e você escorrega no tapete. E aí depois você conseguiu separar com o tapete, unir e criar um ambiente. E no final você conseguiu uma sala com 2 ambientes. Uma dica, atrás do sofá, a parte o fundo do sofá, quando você for colocar o sofá assim solto, sem estar encostado na parede, você tem que levar em consideração na hora de comprar um sofá que tenha a parte de trás bonita. Bonita, né, gente? Cuidado para não comprar aquele sofá retão sem graça. Ou se você não tiver outra opção, vê se dá para colocar um aparadorzinho. Um banco bonito. Né? Até porque quem vai ficar sentado nessa poltrona aqui vai ficar vendo o fundo do sofá, né? Isso. Então vai ficar uma situação meio chata, ficar vendo um sofá grandão, retão, robusto. A não ser que aqui fosse um cantinho de leitura, né? E aí o objetivo seria outro. Mas é sempre bom a gente ver um sofá com fundo bonito. Hoje a gente tem muitas opções aí de móveis mais arrumados, mais trabalhados, vamos dizer assim. Olha aqui, outra opção também, outro modelo de mudanças de layout, né? Isso. E aí o que a gente fala é a brincadeirinha que a gente faz aqui, brincadeirinha entre aspas, né? Porque é uma brincadeirinha muito séria. Esgotar quando a gente começa um projeto do zero de um ambiente. A gente vai testando todas as posições possíveis de acordo com a função que a pessoa pede para aquele espaço. E aí vai encaixando os móveis para poder organizar e ficar bem bonitinho, bem organizadinho e bem setorizado, vamos dizer assim. E para no final das contas a gente não errar, né? Sala assim muito difícil para decorar? Não necessariamente, Dani. Depende muito do que você tem. É porque aqui, nesse ambiente específico, ele tem uma lareira. É uma sala grande. E aí é uma sala grande, onde a lareira é o ponto de encontro, vamos dizer assim, né? Isso. Onde as pessoas vão sentar aqui nesse espaço para bater papo, para conversar. Você vê que aqui nem tem televisão. Ou se tem televisão, ela deve estar acima da lareira.
Mas não é tão difícil, não. Quando você consegue organizar o espaço... E tentar setorizar ele de alguma maneira, criar ambientes, fica muito mais fácil. Com certeza, fica mais tranquilo. Nenhum desses dois layouts está errado, do antes e depois. Não tá errado. Não tá errado. Mas exceto que os móveis ficaram fora do tapete. Mas ficou muito mais harmonioso do outro jeito. O tapete é realmente um artifício para você conseguir unir esses móveis. É uma maneira de criar os ambientes, né? Se você tem dúvida sobre o tapete, vai lá no YouTube que tem um vídeo exclusivo sobre isso. A gente subiu ele essa semana e tá lá muitas dicas sobre o tapete. Olha aqui um outro sketchzinho de uma organização de um ambiente. Ela pegou a sala e setorizou em duas partes. E aqui é aquele exemplo de móvel que a gente falou que dá pra você colocar atrás do sofá. Esse daqui ele é até bem grande, abraçou o sofá. Abraçou o sofá todo. Botaram até uns puffs, como se fosse um... Os puffs estão encaixados aqui, ó. Nesse caso. Pode né? ser, pode ser. E aí, o que a gente falou, quem tem uma sala grande, deve-se, então, afastar, não precisa ficar com esses móveis todos encostados na parede. Você pode criar uma circulação ao redor que você ganha muito mais. Sua sala vai ficar muito mais bonita do que aqueles móveis super afastadões. Então, tenta sempre pensar que a distância entre o sofá, entre a poltrona, o puff que seja, até a mesinha de centro, deve ser no mínimo 50 centímetros e no máximo 70 centímetros. Mais que isso, a mesinha de centro vai perder a função dela. Gente, eu vou mudar o script aqui um cadinho. Quero mostrar, faço questão de mostrar a vocês um projeto em que eu fiz exatamente isso. Você não tem que ficar vendo ali um monte de arquivo nosso? Vamos lá. É um projeto de um apartamento, tá? Onde eu não tenho as duas opções de projeto, mas eu pelo menos vou mostrar que não necessariamente apartamento você precisa estar com o sofá encostado na parede. Rapidinho. Lembrou agora? Lembrei agora, de coração. Vai, bota aí, o pessoal ver. Olha isso daqui. É um apartamento, tá? Medidas padrões, nada avantajado, não é apartamento grande. E aí, deixa eu ver se tem uma imagem melhor pra mostrar. Ótimo, essa daqui. Esse apartamento, o prédio lá, o normal que todo mundo coloca é o sofá aqui onde tá esse buffet, tá? Normalmente o pessoal bota o sofá aqui e faz um rack nessa parede. E bota a mesa de jantar aqui, aonde tá invertida essa posição. E aí, justamente isso que a gente quis fazer. Trocar totalmente esse formato de layout. Onde a gente colocou duas poltronas aqui. Aí já fala assim, mas quem tá na poltrona não vê televisão. Gente, é uma poltrona para pessoas que você tá recebendo. É pra hora que a televisão tá desligada. Né? Exatamente. No dia a dia, o casal que mora aqui nesse apartamento vai assistir televisão no sofá, confortável e relaxado. E a poltrona não tá escondendo a televisão, então não tem problema nenhum. Isso. E aí, nós optamos por colocar a mesa de jantar lá no fundo, que dá até para 5 pessoas, e que quando eles vão receber mais pessoas, apesar do lustre ficar fora do lugar, eu sei disso, dá para também afastar a mesa e botar mais uma cadeira aqui no cantinho, tá? Então, assim, a gente pode começar a pensar um pouco fora da caixinha, né? E criar formatos diferentes, desde que você analise o espaço e veja que é viável para você fazer isso. Então, deixa eu voltar aqui. É aquela história de tentar esgotar todas as possibilidades antes de você comprar os móveis. Pensa antes, porque às vezes você afastando os móveis da parede, você não fica tão engessado e consegue novas possibilidades. Agora a gente vai mostrar aqui. Sim, aí nesse caso a gente não usou REC, exatamente, Elaine. Porque não precisava, como a gente tinha um buffet do outro lado, não precisava ter REC aí. E foi, na verdade, uma forma também de economizar em imobiliário, né? Isso aí. Na parte de modulado, essa coisa toda. Então, deixa eu apagar essa luz aqui. Isso. A gente vai apagar a luz para facilitar a visão. Isso. Aqui é uma opção de um layout de um quarto de solteiro, mas que tem uma cama de casal.
Olha só. É a história das adolescentes que estão querendo os quartos grandes. Com cama de casal já. Aqui a gente trabalhou um sofá. Esses aqui que a gente vai mostrar pra vocês agora já são projetos nossos. Então a gente consegue ter total certeza de tudo que a gente pensou para esse ambiente. Nós colocamos um guarda-roupa bem avantajado aqui desse lado, tá? A janela tá aqui, então a gente conseguiu trabalhar uma bancada de estudo e de maquiagem desse lado. A TV não necessariamente precisa ter um rack embaixo da TV, né? Então a gente, como aqui tem um dente nessa imagem, você vê aqui, ó, uma coluna, a gente tirou partido dessa coluna, aumentou ela e criou o móvel da televisão. A gente vai mostrar as imagens para vocês conseguirem ver. Ó, aqui é a cortina, então a janela tá aqui atrás. Nós criamos essa bancada de trabalho aqui, separado. Na parte da parede colocamos o espelho, né, para poder a gente ter onde apoiar o espelho. Uma mesinha de lateral que encaixa embaixo da outra mesa e você não perde aquele espaço. E aí, na parte do guarda-roupa, para esse quarto não ficar tão apertadinho, e como é uma menina que é vaidosa e gostaria de ter um espelho de corpo inteiro, a gente resolveu deixar todas as portas de espelho. Isso dá uma amplitude, né? O que a gente sempre fala da amplitude do ambiente. Não dá a sensação que o quarto é E aí aqui, olha a área da TV. A gente não colocou rack, só um painel e botamos um nichozinho no alto. Poderia também ter um outro nicho embaixo, enfim, mas a gente não viu necessidade de colocar. Mas aí é um layout bem diferente que, como a gente falou, não necessariamente a gente precisa ter sempre rack quando a gente coloca televisão. Então, ó, sobrou esse espaço aqui no canto para poder a pessoa abrir o guarda-roupa. Ter a circulação entre a cama e o guarda-roupa, né? E do lado de lá, o espaço, então, não só para circulação, para cadeira também andar, né? E a mesinha lateral. Aqui já é o caso... aquele projeto que a gente nem estava lembrando que a gente ia falar dele aqui. Que a gente precisava de uma cama grande, tá? Então a cama ficou encostado aqui. A nossa cliente falou, eu abro mão... Tá errado esse layout. Tá layout? Tá errado? Tá. Então vamos mostrar direto. Pronto, não tem problema não. Mostra a outra imagem primeiro, vai. Isso. Olha só. Esse quarto... Volta lá rapidinho só pra gente ver a questão do tamanho do quarto. É um quarto bem pequeno. Quando a gente chegou nele... com esses detalhes aqui de coluna. A gente imaginava sempre botar o quê? A cama aqui, o guarda-roupa aqui não daria, pela essa questão de passagem. A gente pensou, o que a gente vai fazer para botar uma cama king nesse espaço? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Pensamos. Até que a gente chegou à conclusão que o melhor lugar para a cama era embaixo da janela, apesar da gente não gostar tanto. Porque... fica ruim a questão da guarda, né? Geralmente a abertura da cortina, tudo isso acaba atrapalhando um pouco. E ela falou assim, eu preciso de muito guarda-roupa. Meu Deus, eu preciso de muito guarda-roupa. O que a gente vai fazer? Aí a gente pegou essa ideia, teve essa ideia de aproveitar essa parede inteira de guarda-roupa, virar até aqui, mas a gente abriu um nicho que vocês vão ver que vai permitir ser uma mesinha lateral para essa cama. Então ficou aqui seria a circulação pro marido, que é mais gordinho, né? E o lado de cá, que é circulação para a esposa. Aí vocês vão conseguir ver. Então, olha lá, ó. O armário, ele pegou a lateral, essa parede toda lá desde a entrada. Na entrada, como não dava para manter a profundidade, a gente reduziu um pouco. Fizemos um rack aqui que vai ser usado como uma sapateira, tá? Porque ele vai ter bem menos profundidade. Então, essas gavetas aqui vai ser as gavetas de sapato. Mas ainda assim, sobraram 2 portas aqui para poder aproveitar esse espaço. Do lado de cá, a gente botou uma circulação menor do que o padrão, só para poder ela não ter que pular na cama aqui pelo pé, tá? Mas botamos 50 centímetros, reduzimos o máximo possível. E aqui, olha o detalhe do armário, né? A gente fez... Além de ficar mais leve, né? A parede, não ficar aquele monte de armário, a gente quebrou um pouco aquela sensação de um paredão de armário. E aí a gente conseguiu colocar uma mesinha, um apoio lateral para a cama do lado de lá. Então, pasmem, a gente conseguiu nesse quarto pequeno
colocar muito armário e uma cama king. Nem a gente acreditava, sinceramente, quando a gente chegou lá pra fazer o levantamento e ela falou que a cama dela era king, que o marido dela era mais cheinho, precisava que a cama fosse king e muito armário. A gente ficou desesperado, na verdade, sabe aquela né? coisa assim que ela falou assim, meu Deus, a gente falou assim, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer mágica que a gente conseguiu. No final a gente conseguiu. E aí agora que é uma sala grande também, maior, né, de apartamento. E aí a gente vai explicar o porquê que a gente decidiu botar a mesa colada aqui. Primeiro, como ela é uma família maior, o ideal é que a mesa fosse de 6 lugares no mínimo, né? Uhum. Então, a gente, pra conseguir colocar aqui não tá dando pra ver porque a gente cortou a imagem. Aqui a gente cortou a imagem, mas aqui é a área da cozinha, tá, gente? É um balcão que vai pra cozinha. Pra ter uma boa passagem aqui, porque aqui é o corredor que vai pros quartos, a gente resolveu encostar essa mesa aqui pra ter uma mesa maior, mais confortável nessa sala. Até porque a sala é grande, apesar de eu não ter tanto espaço na área da mesa de jantar, a gente resolveu colocar a mesa encostada, porque é um artifício onde você ganha mais circulação. A área de estar também é a sala de TV, né? Porque não tem uma sala de TV, é um apartamento. E aí a gente conseguiu botar um sofá bem grande, olha só, deu pra botar um sofá de 2,5 metros e mais uma poltrona. Uhum. E aqui nós fizemos na entrada uma estante de alvenaria revestida de mármore. Porque era um dente que tinha, a gente criou a gente tinha uma coluna aqui onde estão esses quadros. Então, pra poder a gente conseguir meio que interromper a área Não só ali, como uma outra aqui, tá? Meio que interromper a área de estar. E também a gente tem a porta aqui, que a gente precisava fazer um hall de entrada. Nós aproveitamos esse cantinho que ficou aqui para criar essa estante mais interessante, fazer uma entrada mais bonita. E outra coisa, na hora de escolher essa poltrona aqui que vai ficar de costas para a porta, você tem que escolher uma poltrona que o fundo também seja bonito e agradável de se ver. Exatamente. Não aquela coisa retona, grandona, largo, sabe? Sem graça. E aí, olha como ficou a área de jantar, tá vendo? Então deu pra gente trabalhar uma mesa grande. Deu pra 7 lugares, mas se quiser, como uma mesa de 1,10 m, você consegue até botar, se precisar num dia, botar 2 pessoas sentadas aqui. Vai ficar um pouco apertadinho, vai ficar apertado, mas dá. Dá. É e aquela aí, coisa... Olha lá, o sofá. A gente sempre escolhe móveis mais sequinhos, nesse caso, o estilo dela. Ela queria uma coisa mais atual, mais moderna. E aí a gente criou esse detalhe dessa estante. E sempre pensem no ambiente como um todo. Nunca pense no ambiente, só vou comprar o sofá e não sei o que eu vou fazer do resto. Tenta pensar no estilo que você vai colocar a sua Olha sala. A circulação que a gente deixou em toda a volta da mesa de centro. Essa circulação é que é muito importante a gente ter. Isso. Tá? Olha, a circulação ficou atrás. A mesa aqui encostada no balcão. Tá? Mas a gente não perdeu espaço com isso. Aqui agora a gente já vai para uma área externa de um apartamento. A gente fica pensando assim, será que vai dar aquela mesa? Será que vai caber? Será, né? É uma área que eles vão receber bastante gente. Só que é aquela área do primeiro andar, que os apartamentos ficam maior. A área da garagem, né? Que eles aproveitam, o teto da garagem que eles aproveitam para fazer varanda para o primeiro pavimento. Isso. E aí eles queriam colocar uma churrasqueira, uma bancada, uma mesa para receber as pessoas e se tivesse mais um lugarzinho para sofá. Quando você chega lá, você vê assim, essa área 5 e pouco por 2, será que vai caber isso tudo nessa área? Isso. Mas tudo pensado com essa parte de circulação. Como essa área não é anexa à sala de estar, acabou meio que dificultando um pouco por conta disso, né? Que a gente teve que pensar em móveis para todas as opções. Você entra nessa área aí pela cozinha. Isso. Então vocês conseguirem entender melhor. E aí nós conseguimos colocar lá um sofá, mais com estilo de sofá de jardim, lá no fundo, né? Uma mesa redonda de 8 lugares. E aí por que a mesa redonda? Porque a mesa redonda, ela cria uma circulação mais fácil em toda a sua volta. E também, em alguns casos, a gente consegue meio que ajustar um pouquinho o afastamento das cadeiras e talvez encaixar um puff extra, um banquinho, alguma coisa para sentar mais gente. Para almoçar, para jantar, você consegue sempre colocar mais um. É igual coração de mãe. É isso daí. E lá no fundo a área de bancada com a churrasqueira
para poder atender essa área de lazer aí de forma, né, mais correta, vamos dizer assim. Então você tem que planejar seu ambiente, o layout do seu ambiente antes, como um todo. Agora um exemplo de uma sala pequena, tá? E que a gente postou essa semana. E teve muitas E o pessoal adorou. adorou. Vamos lá. Gente, para quem é da cidade, e eu acho que Dona Regina tá aqui acompanhando a gente, não tenho certeza se ela ainda tá, é uma sala do Formosão, né? Todo mundo conhece a sala do... Bom, todo mundo conhece não, eu acho que muita gente conhece uma sala do Formosão e sabe que ela é bem pequenininha. E aí, olha que situação que a gente criou aqui pra gente ter mais espaço nessa sala, né? Nós colocamos, deixa eu passar a próxima imagem, ó, um canto alemão aqui. Foi o recurso que a gente conseguiu achar para ficar melhor. E, além de tudo, com esse canto alemão você consegue guardar coisas ali embaixo, né? Você levanta o assento e guarda objetos, louças. Quando ela chamou a gente, a sala dela hoje tá lá com uma mesa retangular de 4 lugares. Nessa coluna. Encostada aqui nesse detalhe branco. E aí ela precisava de um lugarzinho. Aí, Dona Regina, ela precisava de um lugarzinho a mais para poder o pessoal sentar e criar uma sala nova, mas que também tivesse espaço de circulação, né? E aí a gente fez essa sugestão do canto alemão, que só aqui no canto alemão já dá para sentar 3 pessoas. É claro, gente, não dá para 5 ou 6 pessoas jantarem nessa mesa, né? Porque você não vai ter... a área da mesa não é tão grande. Mas você consegue acomodar num petisco, num café da manhã, uma coisa que você não ocupa tanto espaço, é acomodar mais pessoas em volta dessa mesa. Que bom que vocês gostaram do projeto, gente. E aí ela tinha um buffet separado aqui, nós integramos o buffet aqui na área do REC. Tá? Deixa eu passar aqui. Ela é super religiosa, já tinha esse móvel, nós aproveitamos e aí mantivemos o cantinho dela de orações. Deixa eu só voltar rapidinho aqui para falar do REC. Então aqui, ó, esse REC, na verdade, ele vai fazer o papel do buffet que ela tinha separado antes. E pra gente não deixar de ter um espaço de decoração diferente e bonito, nós colocamos essa prateleira suspensa. Agora tem um detalhe, gente. Atrás desse painel aqui tá a cozinha dela, tá? A gente fez um painel que vai abrir tipo uma porta camarão. E aí ela vai dar o acesso à cozinha. Só que quando tá fechado, parece que é um painelzão inteiriço aí pra sala de estar, né? Vai ficar mais arrumado. A Kenny tá perguntando a altura desse REC. Essa altura ele ficou mais alto um pouquinho, mas não tem problema, tá? Porque a TV... O importante é que a TV esteja... O centro da TV esteja com 1,5 m, por volta de 1,5 m. Então, a gente aumentou a altura do REC. Se eu não me engano, ele tá com 70 ou 80. Eu confesso que eu não lembro de cabeça, mas ele tá com 70 ou 80, que é a altura normalmente de um buffet. Como a gente... mais com a altura de buffet do que a altura de REC. Isso, exatamente. Mas fazendo as duas funções. Nesse caso, em apartamentos pequenos, é um artifício legal para se usar. Porque senão seria mais um móvel e acabar espremendo esse espaço. Aí a gente vai mostrar mais com um canto alemão para vocês verem. Uma outra opção que também dá para usar o canto alemão com mesa quadrada. Só que a mesa quadrada, qual é a diferença de se usar uma mesa quadrada da mesa redonda, né? A quina. Bater na quina. Na quina, você acaba não aproveitando esse espaço de quina para ninguém sentar mais aqui. Se tivesse usado uma mesa redonda, com certeza a gente conseguiria acomodar mais pessoas aqui nessa mesa. Passei direto, desculpa. Olha essa mesinha também pequena, redonda, que é aquela história, ela não é uma mesa muito grande. Olha, mudei sem querer, desculpa, gente. Foi. E olha só que estilinho legal quando você usa várias cadeiras coloridas e dá um charme muito legal para o ambiente. Olha só, simples, né? Uma mesa redonda que cabe bastante gente. Essa daí já é uma mesa uma mesa retangular com circulação dos dois lados. A gente tá pegando toda volta, né? Na verdade. Isso. Agora a gente vai mostrar as imagens de móveis soltos, né? Pra vocês meio que se inspirarem. Olha aqui, essa aqui já é uma sala bem ampla, a gente consegue ver, só pelo tamanho da mesa a gente já sabe, né? E aí vamos falar um pouco de estilo dessa mesa. Voltando lá à questão do estilo industrial, ela tem bem essa característica do estilo industrial. Tijolinho na parede, aparente,
luminárias mais brutas, né, de ferro. Eles nem são, ela nem é lisinho, não sei se vocês conseguem ver esse detalhe. Ela é bem amassada, vamos dizer assim, tá? E as cadeiras, apesar de serem todas pretas, cada um tem um formato diferente, dando aquela impressão de que você está reaproveitando um mobiliário existente de outros lugares. Mas aqui foi feito de propósito, foi realmente comprado as cadeiras diferentes. A cartela de cores também naquele estilo industrial, fica bem legal. Olha, uma mesa quadrada com tampo escuro. A gente consegue ver que dá para 8 lugares, e mesa quadrada só funciona se o ambiente for quadrado. Não coloca mesa quadrada em ambiente retangular nunca, tá, gente? Não vai funcionar. A não ser que seja um ambiente retangular extremamente grande. Isso. Olha, uma outra mesa pequenininha, só para vocês verem, mas tanto funciona como quadrada quanto redonda. Uma mesa redonda, como compôs bem, mas também funcionaria uma quadrada nesse Aqui lugar. também funcionaria. Que bom que vocês estão gostando das dicas. E olha aí, usaram 2 mesas quadradas e juntaram com uma peça de madeira. E aí conseguiu botar mais lugares, às vezes numa sala que você não teria espaço para fazer uma mesa tão grandona. Eu preciso de 10 lugares. Mas não tenho como. 12 nesse caso, né? 12. 12 lugares. E eu não tenho largura para botar 12 lugares. Se você coloca 2 quadrados, você coloca 6 em cada lugar, em cada 6 lado. em cada mesa. Você consegue, porque aí você consegue botar 2 cadeiras na cabeceira. E aí é um artifício legal, tá? Você juntar 2 quadradas. As mesas ovais também são super bacanas. Elas seguem muito a linha das mesas retangulares, tá, gente? Com a questão de que ela acaba sendo um pouquinho menor, mas você às vezes consegue aproveitar toda a volta dela. Ela ganha lugar para mais colocar. É a mesma ideia da redonda. Você ganha mais área. E aí, uma mesa encostadinha na parede para você ganhar mais circulação de um lado, quando geralmente aqui é uma passagem, tipo um corredor, por exemplo. E aí, uma composição só para vocês verem. Esse sofá, como a gente falou, não necessariamente o sofá precisa estar encostado na parede. Ele tá solto, né? Como fica um ambiente mais interessante, e desse jeito você conseguiu liberar espaço para ter a mesa aqui atrás. Se o sofá fosse aqui, ia ficar muito apertado, dando uma sensação de estrangulamento ali na área de jantar. Olha, aí um outro layout com um sofá de frente pro outro, aí o tapete tá errado. Né? Não vamos considerar o tapete aqui não, senão a gente vai se estender muito. Depois não deixem de assistir lá o vídeo sobre tapetes. Outro tapete errado. Outro tapete errado aí também, mas vamos lá. Olha que formato de sofá também bacana. Bem bonito. Esses sofás modulares, novos, que você consegue criar diversos padrões diferentes, né? E o bacana aqui nesse projeto é que tem um vidro aqui, gente. E aí o sofá tá encostado nesse vidro, mas ele não tá encostado nessa parede e nem ali atrás. Ele tá solto aqui. Uma circulação legal e não perde nessa área ali, que seria uma área perdida, um canto perdido, vamos dizer assim. É um projeto bem diferente. Aí essa ideia do banco que eu gosto bastante por exemplo, você tem um sofá, tem as 2 poltronas. E o que você vai colocar do outro lado? Pode ser 2 poltronas de novo? Eu acho que fica meio sem graça. Meio óbvio, né? Meio óbvio. Ou você coloca 3 cadeiras, por exemplo, que é uma coisa também que fica bem Fica legal. Cadeiras diferentes dessas 2 poltronas aqui. Isso, cadeira mesmo, tá? Não poltrona. Poltrona é essa coisa mais confortável com cara de sofá. E aí, colocar um banco. Principalmente se aqui fosse, por exemplo, uma passagem para outro ambiente. Ou que ali fosse, por exemplo, um painel de TV, e aí você, como a gente viu naquela outra imagem, acho que fica bem interessante. Aí a gente consegue ver essa questão da circulação. Da abertura do sofá retrátil que a gente falou e a circulação que a gente tem que deixar. Essa sala ela tem uma profundidade bem grande e que o sofá retrátil, mesmo mais robusto, não atrapalhou e não sobrecarregou esse ambiente. Olha aí, um sofá retrátil, para desmistificar que sofá retrátil tem que ser só aquele robustão bem largão. Esse sofá aí é retrátil e não perdeu tanta área de sentar com aqueles braços muito grandes. Pra gente finalizar essa live de hoje, gente, vamos falar uma coisa. A gente não é contra sofá retrátil, tá? Porque parece que a gente é contra sofá retrátil.
Não, não é isso. Eles A têm gente que só ser é contra proporcional à sua sala. a medida errada, tá? Essa é a grande questão. E o que acontece com muita frequência? A gente às vezes entra em apartamentos pequenos, apertadinhos, que a pessoa botou aquele sofá grande, com braços largos, né, com profundidade, com o fundo dele lá também muito largo, e isso atrapalha muito, tanto na hora da arrumação, quanto na questão também da estética, porque acaba sendo uma peça muito pesada ali naquele ambiente, tá bom? Então, falando que cada live ela percebe quantos erros ela cometeu. Olha só, gente, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. A gente vem aqui para ajudar justamente vocês. Isso. E para provar que o quanto ter conhecimento profissional ajuda. Então, assim, se por acaso você não quiser investir num projeto de arquitetura, você pode pagar uma consultoria para montar um layout para a sua sala. A gente espera que vocês tenham amado tanto quanto a gente, é mais essa live. Então é isso, gente. Ó, beijinhos. Beijo, Até a próxima live. ótimo final de semana pra vocês, tá bom? Semana. Tchau, tchau.